Então pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandro e nesse vídeo eu quero compartilhar um pouco daquilo que eu entendo ser essencial à vida. Eu já devo ter feito uns 150 vídeos a 200 vídeos e todos os meus vídeos têm como base a questão espiritual. É interessante a gente entender o seguinte: todas as vezes que a gente fala da questão espiritual, a gente entende que esse é um domínio esotérico, que se você quiser saber de espiritualidade, ou você vá na Umbanda, no Candomblé, ou numa igreja, que isso é coisa dos pastores, dos padres, e quando muito que isso tem hora e dia certo para você ir, como ao domingo, se você for cristão, se você for judeu, talvez aos sábados, sei lá, se você for do Candomblé às sextas-feiras à noite. Mas acabando aquilo ali, a vida segue o seu rumo e isso fica talvez, quando não muito, para a próxima semana. Bom, eu também achava assim. Eu achava que quando se tratava de mundo espiritual era uma vizinhança que estava, talvez quando muito aqui do lado, mas nunca no meu quarto. Que isso era coisa, como eu disse, somente de sacerdote. Porém, nós estamos em 2019, em 2009, acontece um cataclisma, por assim dizer, na minha vida, e os amigos saem, as coisas saem, e você percebe que a única coisa que você tem é Deus. A minha experiência é essa. Então, depois de muito estudar, depois de muito entender, depois de muito aplicar, eu acabei percebendo que tudo é lícito. Estudar é muito bom, saber das ciências humanas, das ciências exatas é muito bom. Contudo, no dia do pega para capar, no dia em que todas as seguranças se vão, a única coisa que sobra é o velho e bom Senhor. Então, assim, eu gostaria de compartilhar com você algumas coisas e eu quero falar sobre piolhos. E uma das coisas que eu descobri é que a Bíblia é repleta de presentes. E quando você ganha um presente, via de regra, ele vem embrulhado. Vem embrulhado e te dá uma sensação muito interessante, não é? Dá prazer em você desembrulhar. Quanto mais... Hoje em dia a gente está perdendo um pouco essa coisa, mas o embrulho do presente, me lembro quando minha mãe fazia isso, te dá aquela sensação gostosa de saber aquilo que está por detrás. Então as escrituras ela traz para gente exatamente isso, muitos presentes, mas cabe a nós desembrulharmos e encontrarmos a beleza que há por detrás daquilo. Então, a terceira praga que fala de piolho, você lê aquilo e acha somente como se fosse uma vírgula, quando muito um acento no meio das escrituras, porque você quer saber logo o que é o principal, não é? Saber que Jesus morreu pelos nossos pecados, que Deus é amor, mas não entende como que esse amor se manifesta. E também por que ele morreu. Então eu gostaria de tocar nesse assunto, como eu já disse, que é uma coisa que serve para a nossa elevação e para os dias de crise. Dias esses que nós estamos vivendo e, ao meu ver, por mais que hajam expectativas positivas, eu não considero assim, por isso que eu estou fazendo esse vídeo compartilhando com vocês. Assim a gente vai ver que a praga dos piolhos, ela fala de uma coisa muito interessante. A saber que Deus tem o controle dos exércitos. Exércitos nas escrituras não diz respeito somente àquele agrupamento de homens que saem para uma batalha, mas diz respeito aos agrupamentos, tanto de estrelas, de insetos, de animais. E dentro do imaginário bíblico em que foi escrita, a gente vai entender o seguinte, que o rei, se ele não tivesse o apoio do exército, ele não seria um rei. A gente vê isso claramente no caso de Davi, que antes dele ser um rei, ele constrói um exército. E com esse pensamento é que é escrito as escrituras. É que é escrito a ideia. Então o que está por detrás disso? Quando Moisés levanta a mão
e vem os piolhos sobre o Egito. O que Deus estava querendo dizer para o faraó e o que nós podemos tirar de proveito disso? É muito simples. Deus ele conhece todos os caminhos e todas as formas de alimentação dos seus exércitos. Ora, para esse exército ter fidelidade a Deus, ao contrário, para Deus ter a fidelidade desse exército, somente se Deus os alimentar. E os piolhos, muito embora traz para nós essa ideia de uma coisa baixa, de repugnância, a ideia por detrás é que Deus ele conhece todas as formas, ele domina todas as formas de alimentação, da mais baixa à mais alta, dos piolhos, das bactérias, dos gafanhotos, enfim. Deus ele os alimenta, ele sabe onde tem o sangue fresquinho, ele sabe conduzir aqueles piolhos, não é? Ao sangue fresquinho. Ele sabe alimentar e por isso que ele tem a fidelidade desse exército. Metaforicamente, isso traz para a gente uma ideia muito interessante. Deus ele sabe nos alimentar. Deus também é aquele que tem em sua mão todas as estrelas e ele sabe o nome de todas as estrelas. Dizem os teólogos que na verdade se trata do nome de anjos. Ou seja, você tem alguém que sabe alimentar a piolhos e a anjos. Então eu pergunto, se Deus sabe alimentar animais tão vis e sabe alimentar seres tão grandes, será que eu devo temer? Será que eu não devo me valer daquele texto que diz: buscar o reino de Deus e sua justiça e demais coisas nos serão acrescentadas? Mas no final do relato, após a 10ª praga, acontece uma coisa que eu acho muito interessante. Eu sou músico e aqui isso me chamou muita atenção. Moisés, ao sair do Mar Vermelho, o que ele faz? Ele escreve uma música, ele faz um som, não é? Ele não está apavorado, ele escreve uma música. Eu entendo que naquele momento em que a nação sai do Mar Vermelho, o apóstolo Paulo fala que isso se refere-se ao batismo da nação, ela nasce ali. Moisés ele diz para Deus como ele gostaria que a nação fosse alimentada. A nação poderia ser alimentada como piolhos, poderia ser alimentada como, como bois, não é? Mas ele pede para que a nação de Israel seja alimentada, seja sustentada como uma nação de artistas, para a época uma nação de sacerdotes. Isso é interessante da gente entender. E eu acho que isso é muito profundo. Deus ele traz para a gente o seguinte, que por mais que você e eu, por dias, tenha dias que a gente duvide se Deus realmente é capaz de nos alimentar, ele extrapola isso. Ele está dizendo o seguinte, olha só, quanto ao ser capaz de sustentar, isso aí eu nem vou tocar no assunto. A discussão aqui é como. Ele eleva o nível disso. Ele está dizendo o seguinte, pensa ao contrário, pensa além disso, melhor dizendo. Pensa como eu posso te sustentar. Como? Como você quer ser sustentado? Ou como piolhos, ou como sanguessugas, ou como músicos. Eu sou músico, toco saxofone. E eu vou te dizer, o músico, o artista, ele pensa em padrões diferentes, às vezes nem tão bem aceitos, não é? É tido por muita gente até como frescura, mas Deus está querendo dizer o seguinte, que ele consegue compreender os mínimos detalhes. Ele consegue não somente te alimentar, te sustentar na questão do feijão, mas de sustentar na questão da composição. Então esse é um pensamento que sirva para você, que sirva para esses dias. Nos dias que a crise bater a porta, você entenda isso. Você entenda isso, que você não se rebaixe e que você, ao contrário, se eleve ao Deus que tudo supre, melhor dizendo, e te pergunta como você gostaria de ser suprido agora, entendendo o seguinte, como eu disse, os exércitos do Senhor
são fiéis ao Senhor. Não adianta a gente tentar trocar as bolas. Os exércitos de Deus são fiéis a Deus. E por isso, ele de lá para cá envia a sua fidelidade. Contudo, como diz o apóstolo Pedro, nós pecamos. Melhor, o apóstolo João, nós pecamos. E se a gente peca, a gente deve saber que temos um advogado. Mas que isso não se transforme em abuso, não é? Porque para que a gente não se frustre em uma outra questão que não é a questão desse vídeo, tá bom? Um abraço, que Deus possa abençoar. Amém e amém.